Olá, hoje serei o seu anfitrião, e é com grande prazer que lhes dou as boas-vindas ao mais um episódio do nosso canal Inteligência Médica, o futuro agora. Hoje, faremos uma incrível jornada pela evolução da medicina, desde as descobertas revolucionárias do século XX até as promessas fascinantes que o futuro nos aguarda no século XXII. Preparados? Agora vamos acionar nossa máquina do tempo e iniciar uma viagem fascinante a um novo mundo. Apertem seus cintos e vamos lá! No século XX, a medicina deu saltos gigantescos que mudaram a forma como vivemos e nos relacionamos com a saúde e a doença. O primeiro grande avanço foi a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928. Este foi um marco que inaugurou a era dos antibióticos, salvando incontáveis vidas de infecções antes incuráveis. A penicilina e os antibióticos que se seguiram revolucionaram a medicina, dando aos médicos a capacidade de combater doenças bacterianas que antes eram muitas vezes fatais. Em seguida, na década de 1970, testemunhamos a invenção da ressonância magnética. Essa inovação revolucionou a forma como visualizamos o corpo humano. Agora, médicos e pesquisadores podiam olhar para o interior do corpo em detalhes sem precedentes, abrindo novas possibilidades para o diagnóstico e o tratamento de uma ampla gama de doenças. E, claro, quem poderia esquecer o momento histórico em que decodificamos o genoma humano? Concluído em 2003, o projeto Genoma Humano foi uma conquista monumental que abriu as portas para uma nova era de medicina personalizada e terapia genética. Agora, temos a capacidade de entender as doenças em um nível genético, abrindo novas possibilidades para o tratamento e até mesmo a prevenção de uma série de condições. Cada uma dessas descobertas mudou o curso da medicina, melhorando a vida de milhões de pessoas e abrindo o caminho para os avanços que estamos vendo hoje e os que ainda estão por vir. Avançando para o século XXI, estamos na fronteira de uma nova era na medicina, uma era que promete mudar a face da saúde e da doença como a conhecemos. Um dos avanços mais empolgantes é a manipulação genética. Através de técnicas como CRISPR, os cientistas agora têm a capacidade de editar genes, prometendo a cura de doenças antes mesmo que elas se manifestem. Imagine um mundo onde doenças como o câncer ou a doença de Huntington podem ser curadas antes mesmo de apresentarem sintomas, simplesmente ajustando nosso código genético. Essa é a promessa da terapia genética, e já estamos começando a ver seus primeiros sucessos. Então temos os nanorobôs. Esses pequenos ajudantes estão sendo projetados para reparar danos em nossas células em um nível microscópico. Ainda estamos nos estágios iniciais do desenvolvimento desta tecnologia, mas o potencial é incrível. Imagine nanorobôs circulando em nosso sistema sanguíneo, consertando danos ao DNA, matando células cancerígenas, ou mesmo entregando medicamentos diretamente onde eles são mais necessários. Essa é a promessa dos nanorobôs na medicina. E, claro, não podemos esquecer os medicamentos personalizados. Com nosso crescente entendimento do genoma humano, estamos começando a desenvolver medicamentos que são adaptados ao perfil genético individual de cada paciente. Esses medicamentos podem ser mais eficazes e ter menos efeitos colaterais do que os tratamentos convencionais, marcando o início de uma nova era de medicina personalizada. Cada um desses avanços está mudando a face da medicina como a conhecemos, abrindo novas possibilidades para o tratamento e a prevenção de doenças. Então, o que o futuro nos reserva? Agora vamos avançar nossa máquina do tempo, entrando no século XXII. As possibilidades para a medicina são quase inimagináveis, mas com base nas tendências atuais, podemos fazer algumas previsões empolgantes.
Imaginemos uma medicina ainda mais personalizada do que a que temos hoje. Em vez de se basear em sintomas e características gerais, os tratamentos serão adaptados ao nível genético de cada paciente, levando em consideração não apenas o genoma humano, mas também o microbioma e outros fatores individuais. Isso significa que cada tratamento será único, otimizado para a eficácia máxima para cada indivíduo. Os nanorobôs, que já estão começando a se tornar uma realidade no século XXI, podem desempenhar um papel ainda maior. Estamos falando de nanorobôs que podem reparar tecidos danificados, eliminar células cancerígenas e até mesmo ajudar a regenerar órgãos danificados. Essas minúsculas máquinas poderiam ser a chave para tratar uma série de doenças, desde o câncer até doenças neurodegenerativas. E então temos a promessa da extensão significativa da vida humana. Com os avanços na terapia genética, medicina regenerativa e outras áreas, podemos estar à beira de um mundo onde a expectativa de vida humana é estendida além de qualquer coisa que vimos até agora. Imagine um mundo onde viver até os 100, 150 ou até 200 anos não é apenas possível, mas comum. E, é claro, a inteligência artificial terá um papel cada vez mais importante. As IAs podem se tornar nossas assistentes médicas pessoais, monitorando nossa saúde em tempo real e alertando-nos para quaisquer problemas antes mesmo de se tornarem sérios. Eles também podem desempenhar um papel na pesquisa médica, ajudando a descobrir novos medicamentos e tratamentos em uma fração do tempo que levaria atualmente. Cada uma dessas possibilidades tem o potencial de transformar a medicina e a saúde como as conhecemos, e mal podemos esperar para ver o que o futuro nos reserva. E agora, vamos falar sobre um tópico que é particularmente próximo ao nosso coração aqui no Inteligência Médica: o futuro agora, na inteligência artificial na medicina. Já estamos vendo a inteligência artificial desempenhar um papel crucial em muitas áreas da medicina. Sistemas de inteligência artificial estão ajudando os médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e mais cedo do que nunca, analisando imagens médicas, analisando dados de pacientes e até mesmo prevendo o risco de doenças futuras. No entanto, isso é apenas o começo. No futuro, podemos esperar ver a inteligência artificial desempenhar um papel ainda maior. Imagine IAs que realizam cirurgias complexas, com precisão e eficiência além das capacidades humanas. Isso poderia tornar as cirurgias mais seguras, mais eficazes e mais acessíveis. A inteligência artificial também tem o potencial de transformar a pesquisa médica. Algoritmos de inteligência artificial podem analisar enormes volumes de dados de pesquisa, identificando padrões e conexões que seriam difíceis ou impossíveis para os humanos detectarem. Isso poderia acelerar o ritmo da descoberta médica, permitindo-nos encontrar novos tratamentos e curas em uma fração do tempo. E, é claro, a inteligência artificial também será crucial para a medicina personalizada. Com a capacidade de analisar o perfil genético de cada paciente, bem como um vasto conjunto de dados de saúde, as IAs poderiam personalizar os tratamentos para cada indivíduo, otimizando a eficácia e minimizando os efeitos colaterais. A inteligência artificial tem o potencial de transformar a medicina como a conhecemos, tornando os cuidados de saúde mais eficazes, mais eficientes e mais personalizados. E mal podemos esperar para ver o que o futuro nos reserva. Estamos vivendo em uma época de mudança rápida e emocionante, onde a medicina e a tecnologia estão se unindo para transformar a maneira como vivemos e nos relacionamos com a saúde e a doença. Essa rápida evolução da medicina e da inteligência artificial nos leva a uma reflexão importante. Essas novas tecnologias, em sua essência, são ferramentas que impulsionam a evolução humana. Elas estão permitindo que vivamos vidas mais longas e mais saudáveis, que tratemos doenças de maneiras mais eficazes e personalizadas,
e que compreendamos melhor nossos próprios corpos e como cuidar deles. O futuro da medicina é brilhante. Estamos à beira de uma era em que poderemos curar doenças antes mesmo que elas se manifestem, em que a longevidade humana poderá ser estendida de maneiras inimagináveis, e em que cada indivíduo poderá receber cuidados médicos personalizados com base em seu próprio perfil genético e de saúde. E o futuro da humanidade é ainda mais brilhante. Com esses avanços na medicina e na tecnologia, temos a oportunidade de moldar um mundo onde a doença é uma coisa do passado, e uma vida longa e saudável é uma realidade para todos. Mas, mais do que isso, temos a oportunidade de moldar um mundo onde cada pessoa tem o poder de entender e cuidar de sua própria saúde, onde todos têm acesso a cuidados médicos de alta qualidade, e onde a saúde e o bem-estar são prioridades para todos. Então, enquanto olhamos para o futuro da medicina e da inteligência artificial, vamos também olhar para o futuro da humanidade. Porque, no final das contas, a medicina e a tecnologia são apenas ferramentas. É como escolhemos usá-las que realmente fará a diferença. Obrigado por assistir a este episódio. Esperamos que você tenha gostado desta viagem pela história da medicina e o que o futuro pode nos trazer. Continue conosco em nossa jornada para explorar o futuro da medicina e da inteligência artificial. Até o próximo episódio!